Bom, pessoal, então, nesse vídeo, o que a gente vai fazer é analisar alguns casos especiais de situações que podem ocorrer quando a gente tenta resolver um problema de programação linear, tá? Antes de mais nada, queria dizer que a maioria, tá? Grande parte das situações vai ocorrer exatamente aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores, ou seja, o conjunto factível vai ser um polígono e a solução do problema vai ser um dos vértices do polígono, tá? Mas aí o que a gente vai ver são situações raras que podem ocorrer, certo? Mas que a gente precisa estudar para estar preparado para quando elas aparecerem, certo? Então, como a gente quer se preocupar só com esses casos especiais, eu não vou colocar situações, tá, que gerem o problema de programação linear. Eu vou direto para o problema, né, o modelo matemático, e a gente vai tentar resolver e vai ver o que acontece, tá certo? Então, primeiro é esse daí. Você tem uma função, certo? Maximizar f de x, y igual a 3x mais 2y, então essa é a função. E aí você tem as restrições, né? Você tem as restrições 1 e 2. A 1, essa daqui, que é 4x mais 6y maior que ou igual a 60. E 2, que é essa daqui, que é 2x, não, x mais 2y maior que ou igual a 10. E você também tem as restrições de positividade aqui das variáveis. Tá? Então, se a gente está tentando usar o método gráfico, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é tentar construir o conjunto factível, tá? Como é que vai ficar esse conjunto factível aí? Certo? Vou apagar aqui, vou deixar marcações de uma única cor para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então, 1. Quem vai ser essa restrição? Então, como é que a gente vai fazer? Né? Constrói aqui uma tabela auxiliar, né? Para a restrição 1, para a restrição 2. Então, aqui restrição 1. Certo? Então, o x, o menor valor que ele assume é zero. Tá? Tá aqui a positividade. Quando o x é zero, o y ele é pelo menos 10, né? Que é 60 dividido por 6. Quando o y é zero, a gente vai dizer que o y, né? Quando o y é zero, o x vai ser pelo menos 60 dividido por 4. E quanto é que é 60 dividido por 4? Né? Vamos pegar a calculadora. Dividir 60 por 4 vai dar 15. Então, nós temos aqui dois pontos. É o 15, 0 e o 0, 10. Então, ó, 15, 0, 0, 10. Então, esse daqui é a reta, tá? Que está associada a essa restrição. Né? A reta é o conjunto de todos os pontos x e y que satisfazem essa desigualdade com igualdade. Né? Ou seja, em todos os pontos x e y, tais que 4x mais 6y é 60. Tá bom? Agora vamos para a restrição 2. Restrição 2. Você pode ter o x igual a 0. Sempre você vai fazer isso. 0 é uma das variáveis e ver quanto é que é a outra. E aí o y vai ser 5. Certo? Pode ser y igual a 0 e aí o x vai ser 10. Então você vai colocar aqui, ó. Primeiro, né? É o 10 e 0. E o outro é o 5. É o 0, 5. Tá? Então, vai ter essa restrição bem aqui. Beleza? E aí, o que acontece, né? Aqui veja que o sinal da desigualdade está ao contrário, tá? Então, essa região aqui, que é a região dos pontos tais que 4x mais 6y maior que igual a 60, são todos os pontos que estão acima da reta verde. Tá bom? Enquanto que os pontos que satisfazem essa segunda restrição são todos os pontos que estão acima da reta vermelha.
E quem seria o nosso conjunto factível, né? Nosso conjunto factível não seria mais um polígono, tá? Seria toda essa região que está acima da reta verde, tá? Porque é a região de interseção entre a região vermelha e a região verde. Nessa região, quanto mais para cima e para a direita, né? Quanto mais você vai nessa direção, digamos aqui, maior é o valor de f, né? Então, se você está na situação aqui, nesse ponto, e vai para esse, o valor da função aumenta. Como você quer maximizar essa função, quanto mais para cima e para a direita você colocar, melhor. Tá? Então, esse problema aqui não tem solução. Não tem solução, pois podemos obter valores de f, né, para f, na verdade, para f de x e y, tão grandes quanto desejarmos. Beleza? Então, o que acontece? O conjunto factível aqui, ele não é um polígono. Então, já não vale mais aquele resultado que diz que o ponto de ótimo vai estar em um dos vértices do polígono. Tá certo? Então, essa é a primeira situação que a gente pode se deparar. Aí eu vou colocar uma outra situação, tá? Então, a outra situação é que a gente chama de conjunto factível vazio. Né? Vamos pegar aqueles mesmos valores lá. Então, ó, vamos pegar a restrição 4x mais 6y, 4x mais 6y maior que ou igual a 60. E aí vamos pegar 2x mais 2y menor que ou igual a 10. Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente aproveitar o desenho que a gente já fez lá, tá? Então, a gente tem essa primeira restrição aqui, a verde, né? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, é 15 e 10, né? 15 e 10. E a outra aqui é 10 e 5. E 5. Aí você vai ter essa reta vermelha. E aí você vai ter a reta verde. Os pontos que satisfazem a primeira restrição, como a gente viu, é essa região verde, tá? Que está acima da reta verde. E os pontos que satisfazem a segunda restrição são os pontos que estão abaixo da reta vermelha. Então veja que não há interseção entre a primeira restrição e a segunda restrição. Tá? Isso quer dizer que não existe nenhum par ordenado XY que satisfaça as condições 1 e 2 simultaneamente. Certo? Então, o problema de maximizar qualquer função nesse conjunto aqui, certo? De restrições é impossível, tá? Então, é impossível resolver qualquer
tipo de problema de otimização. Beleza? Então, essa aqui seria a nossa segunda situação especial. A primeira situação especial é quando não forma um polígono, e aí pode ser que não tenha solução. E a segunda situação é quando o conjunto factível é vazio, certo? Terceira situação especial, eu vou colocar aqui também, de novo, só o problema matemático. Tá? Então, vamos colocar aqui, maximizar a função f de x, y igual a 2x mais y, certo? E aqui as restrições eu vou colocar 4x mais 2y menor que ou igual a 40 e vou colocar 2x mais 4y menor que ou igual a 40. Né? E aí as condições de não negatividade. E aqui vamos fazer, né, o gráfico que representa esse conjunto factível. Né? Para isso a gente precisa do auxílio daquela tabela. E aí vamos colocar aqui, ó, restrição 1, restrição 1 e restrição 2. Então, restrição 1, x e y. Se o x for 0, na restrição 1, o y é 20. Se o y for 0, o x é 10. Aqui, né? Restrição 2. Se o x for 0, o y é 10. E se o y for 0, o x é 20. Tá? Então, nós temos aqui o verde, né? Que é 0,20. E aqui 10 e 0. Então, você vai ter essa reta aqui. E aí você vai ter a reta vermelha, né? Que é dada pela restrição 2, que é primeiro ponto 0,10, segundo ponto 20 e 0. E aqui é a região vermelha. Beleza? E aí, vamos lá, vamos fazer a análise. Para respeitar a primeira restrição, tem que estar abaixo, né? Tá menor que igual, então tem que estar abaixo do triângulo da reta verde. Para satisfazer a segunda restrição, tem que estar abaixo da reta vermelha. A interseção é essa região bem aqui, tá? Então, formou um polígono, né? Formou um polígono aqui. E a solução é um dos pontos, é um dos vértices desse polígono. Esse aqui a gente sabe que é o 0, 0, né? 0, 0. Aqui a gente sabe que é o 10, 10, 10, 0. Né? E aqui a gente sabe que é o 0, 10. Esse ponto aqui é o ponto que satisfaz o sistema, né? Que sistema é esse? Reta verde e reta vermelha. Reta verde e reta vermelha. A reta verde é 4x mais 2y igual a 40. A reta vermelha é 2x mais 4y igual a 40. Né? Se a gente multiplicar, que é y, né? Se a gente pegar isso daqui, multiplicar por 2 e subtrair, a gente vai ter o quê? 8x, né? Menos 2. E aí que essa parte vai cancelar, vai ficar 80 menos 40. Então, o que nós vamos ter aqui é 6x igual a 40. X é 40 dividido por 6. 40 dividido por 6 vai dar 6,67 aproximadamente, tá?
Vamos deixar 20 dividido por 3, tá? Vamos colocar o valor exato, para a gente não ter nenhum problema, tá? Na hora de calcular os valores das funções, tá? Aí aqui, quando x é 20 sobre 3, se você substituir, por exemplo, aqui, você vai ter 80 dividido por 3 mais 2y igual a 40. Aí quando você passar para lá, você vai ter 2y igual a 120 dividido por 3 menos 80 dividido por 3, que é 40 dividido por 3. Aí você vai dividir por 2, o y vai dar também 20 sobre 3. Então, quem é esse x igual a 20 sobre 3, y igual a 20 sobre 3? É esse ponto bem aqui, certo? O ponto de interseção entre a reta verde e a reta vermelha. E a gente precisa testar o valor da função, né? F de x, y, que é igual a 2x mais y em cada um dos vértices dessa região aqui, que é a região factiva. Tá? Um dos vértices é esse daqui. O outro é esse. O outro é o 0, 0, né? O outro é o 20 sobre 3, 20 sobre 3. Quando você faz x igual a 10 e y igual a 0, aí aqui o f de xy vai dar quanto? Né? Vai dar 20. Quando você faz x igual a 0 e y igual a 10, aqui o f vai dar 10. Quando você faz 0, 0, aí a função f dá 0. Quando você faz 20 sobre 3 mais 20 sobre 3, né, vai dar 40 sobre 3 mais 20 sobre 3, que dá 60, dividido por 3, que dá 20. Então, veja, ó, que nós temos dois pontos cujo valor do f é máximo, certo? E aí, o que acontece nesse caso aqui, né? Você vai ter duas soluções? Não, na verdade, você vai ter infinitas soluções, tá? Todos os pontos, que aqui é o primeiro cara, ó, é o 20 dividido por 3, 20 dividido por 3. O outro é o 10, 0. Então, aqui você tem duas soluções e toda a reta que liga esses dois vértices, essas duas soluções, também vai ser uma solução, certo? Por que isso está acontecendo? Porque a inclinação, essa função f aqui, ela tem uma inclinação, que é a mesma inclinação da reta verde, tá? Essas duas funções lineares, né? Aqui você tem a função 2x mais y, e aqui você tem 4x mais 2y, as duas têm a mesma inclinação. Possuem a mesma inclinação. Então, quando você for pegar uma função de nível, né, uma curva de nível da primeira função, da função f, ela vai ser sempre uma função, vai ser uma curva de nível paralela à reta verde. Então, quando você for deslocando para cima e para a direita, ela vai encostar nesse ponto, nesse conjunto factivo, exatamente nessa reta, nesse segmento de reta aqui preto. Tá? Então, aqui você tem infinitas soluções. Infinitas soluções, né? Quem são essas soluções? É o conjunto de pontos, tá? Determinado pelo segmento de reta esse com esse, né? Ou seja, se você colocar aqui um parâmetro alfa,
e multiplicar aqui como um vetor, né? 10 e 0 ali, 20 sobre 3, 20 sobre 3. Se você fizer aqui a conta, né? Vai ficar 10 alfa mais 1 menos alfa, 20 sobre 3. E ali, 1 menos alfa, 20 sobre 3. Com esse alfa, um valor que varia, tá? Entre 0 e 1, certo? Então, isso daqui, na verdade, é um conjunto de pontos, né? Que conjunto de pontos é esse? Esse segmento aqui que liga essas duas soluções, tá certo? Então, isso aí também pode acontecer, você tem infinitas soluções. Então, só para resumir, né? Os casos especiais são quais, né? Múltiplas soluções, foi isso que a gente viu por último. Pode ser que não tenha solução, né? Porque o seu problema de maximização você não está dentro de um polígono, então você pode maximizar quanto você quiser. Você pode ter um conjunto factível vazio, então é um problema impossível. E tem esse caso aqui que foi um dos que a gente viu no vídeo anterior, que a gente não vai tratar ainda, tá? Isso é tratado só em um curso de otimização inteira, que é um problema com variáveis inteiras, só que aí a solução não é inteira. Tá? Aí você tem mecanismos, algoritmos para determinar quem é a solução inteira. Tá bom? Bem, então é isso. Com isso a gente termina essa primeira parte do curso, que era apresentar o que é pesquisa operacional, mostrar problemas que podem ser modelados, né, usando pesquisa operacional, fazer a tradução da situação para um modelo matemático e resolver alguns casos simples, né, que são os casos que você tem duas variáveis de decisão, então você pode usar a geometria plana, tá, de coordenadas para buscar essa solução, tá ok? O que a gente vai fazer nos próximos vídeos é começar a trabalhar com problemas com mais de duas variáveis de decisão, né? E aí a gente não pode mais utilizar o método geométrico, tá? Sim, com 3 dimensões você ainda consegue imaginar, né? Mas a partir de 4 dimensões você não consegue mais pensar geometricamente tão bem. E aí a gente precisa de um método que a gente vai chamar de método algébrico, que permite a solução de problemas de otimização de programação linear quando você tem qualquer quantidade de variáveis, tá? Pelo menos na teoria, tá? Aí a gente vai também estudar como resolver computacionalmente, tá bom? Então é isso, encerramos o vídeo aqui, até a próxima.